Olá, pós-graduandos, olá, pós-graduandas, tudo bem com vocês? Vamos hoje aqui dando sequência à nossa disciplina Letramento Digital e Alfabetização, do curso de vocês em pós-graduação Lato Sensu em Alfabetização e os Multiletramentos. Nós estamos hoje partindo para a nossa videoaula 4 da disciplina, em que nós vamos discutir sobre a importância da utilização dos gêneros textuais digitais, não é? No contexto das nossas salas de aula, não é? E exatamente nós vamos ver como é que esses gêneros textuais digitais eles servem aí para a construção dos sentidos, não é, no âmbito das nossas disciplinas ministradas, tendo em vista principalmente, não é que na contemporaneidade todo esse avanço tecnológico, não é, requer então que nós estejamos aí atualizados com essas metodologias. Eu espero que essa nossa videoaula seja bastante proveitosa para todos nós e que vocês possam anotar aqueles pontos que mais lhes interessarem para que nós continuemos a nossa discussão lá no nosso fórum de discussão. Bem, como eu disse, nós vamos tratar aí dos gêneros textuais digitais na aula de hoje, não é? Exatamente porque nós temos essa constatação de que esses gêneros digitais, eles podem ser grandes aliados no processo de ensino, aprendizagem, não é? E por isso é necessário nós conhecermos estes gêneros para que nós possamos utilizá-los aí com propriedade. Então, os gêneros digitais, não é? Nós sabemos que as mudanças, não é, que ocorreram constantemente nas diversas áreas do saber, elas apontam aí para esses avanços tecnológicos que vão surgindo a todo instante e que trazem consigo vários caminhos aí e que conduzem todos esses caminhos à inovação, não é? Então, nota-se no contexto educacional essa urgência na adequação das nossas metodologias ao meio online, não é? Isso ficou muito mais evidente desde que nós tivemos aí, né, o advento da educação à distância, que se fez necessária por conta, do processo pandêmico pelo qual todos nós passamos, não é? E que assolou aí o mundo. Então, no âmbito do ensino, da educação, não é? A abertura ao novo, ela vai acontecer, invariavelmente, e vai gerar aí essa necessidade de aprimoramento constante, não é? Nesse contexto, então, nós vamos trazer nessa aula uma revisão, não é, de alguns gêneros textuais que se adaptam aí às nossas atividades, não é, às nossas atividades cotidianas. Como nós sabemos, então, os gêneros textuais, eles fazem parte, da nossa comunicação cotidiana, não é, das nossas atividades diárias. E para que isso se efetive de maneira eficiente, é preciso que nós lancemos mão da faculdade, né, uma faculdade que é inerente ao ser humano, inclusive como nós já discutimos lá na nossa primeira videoaula e nas demais também, não é, que é a faculdade da linguagem, não é? Essa, não é, se faz por meio de códigos, não é? A linguagem ela se organiza por meio de códigos que se agrupam e que resultam no que nós chamamos de texto. Lembram lá? Conceito de texto que vimos? Os textos, eles podem ser classificados quanto ao tipo, quanto à forma, não é? E eles vão se encaixando em um gênero, de acordo com a finalidade que esse texto possui, de acordo com o papel social que esse texto adquire, de acordo com o público-alvo e principalmente de acordo com a sua estrutura. Eles vão se encaixar, se enquadrar em diversas esferas, não é? Possuindo aí cada um a sua particularidade. No contexto digital, não é, nós vamos ter textos que, embora eles tenham características mais tradicionais, há um aumento aí desse potencial participativo desses textos ao eles serem acrescidos ao que nós chamamos cyberespaço, não é? E conceito de cyberespaço nós vimos na nossa disciplina de alfabetização e tecnologias, não é? Então, o conceito de texto é o mesmo, continua o mesmo conceito de texto,
não é? O texto não é um aglomerado de frases, o texto ele possui uma ideologia por trás do enunciado, mas o que nós temos agora são novas formas de manifestação desse texto, não é? Como meios aí de possibilitar a interação com o leitor. Então, ressalta-se, não é, que existem gêneros textuais convencionais no ambiente digital também. E esses diferentes gêneros, né, eles também podem ganhar novas roupagens, se transformando em gêneros unicamente digitais, né? Então, os gêneros digitais, para Marcuski, são os gêneros eles são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano, como práticas sócio-históricas das atividades comunicativas do cotidiano. Então, Marcuse ele traz aqui esse conceito de gênero textual para nós. Não é? Esse é o conceito de gênero textual tradicional. Mas nós devemos partir deste conceito de gênero textual tradicional para conseguirmos não é, chegar aí ao conceito de gênero textual digital. E aí é importante que nós saibamos, não é, que os PCNs e também a BNCC regulamentam eh, o uso dos gêneros textuais digitais em sala de aula, não é? Então, vejam que nos PCMs nós vamos ter um entendimento de que o gênero ele se torna algo mais amplo, não é? Ligado a uma definição bakhtiniana de tipos relativamente estáveis de enunciados, não é? Que são validados historicamente, culturalmente. E já na BNCC, nós vamos ter a definição nós vamos ter a definição lá na BNCC de que há um grande passo, não é, sendo dado aí a partir dos PCNs até a BNCC, para que na BNCC nós associemos essas concepções todas de gênero textual digital, às concepções de letramento, não é? Letramento que aqui nós tomamos no plural, não é? Letramentos, havendo então aí essa necessidade de valorização dos termos leitura, produção de texto, não é? Valorização dos diferentes gêneros em nossas aulas, como, por exemplo, os GIFs, os memes, os vídeos curtos, os blogs, enfim, são pressupostos trazidos aí pela BNCC para que nós possamos incrementar as nossas aulas. E é muito importante ainda voltarmos aqui ao conceito de hipertexto, que é definido por Marcuse como uma forma de produção textual que pode estender-se a todos os gêneros, dando-lhes, nesse caso, algumas propriedades assim mais específicas. Então, vejam que o hipertexto vai ser fundamental para que nós consigamos, não é, trabalhar de fato com os gêneros textuais digitais em sala de aula, não é? E aí, nós chegamos aí aos gêneros digitais propriamente ditos, não é? Roxane Rojo, 2013, ela vai definir os gêneros digitais como os gêneros que são produzidos e que circulam aí no ambiente virtual, não é? Para Rojo, surgem novas formas de ser, de se comportar, de discursar, de se relacionar, de se informar, de aprender, não é? Esses novos tempos, novas tecnologias, novos textos, essas novas linguagens é que eh, vão propiciar ao professor que ele incremente as suas aulas e que ele faça com que suas aulas elas estejam cada vez mais conectadas com essa realidade que se aflora, não é? Eh, então, retomando aqui, o que nós vamos entender é que os gêneros textuais digitais, eles são definidos mesmo, não é, como sendo uma prática pedagógica, não é, que pode ser um profundo aliado de nós professores para que as nossas aulas elas estejam mais conectadas com a realidade dos nossos alunos, não é? Então, o que nós vamos ver
é que essas mudanças significativas, não é, que foram projetadas, nos nossos tempos, elas vão exigir essa habilitação de nós professores, não é? O que nós sabemos é que lá em 1988, a nossa Constituição Federativa, ela já antecipava esse desejo de tornar o ensino mais acessível, mais igualitário, possível para todos os brasileiros. Então, há um artigo na Constituição, o artigo 210, que ele vai declarar que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais, não é? Exatamente com o intuito de minimizar aí essa desigualdade na educação ofertada, não é? Então, é importante que nós tenhamos em nossa mente que a BNCC ela foi criada com o intuito principal, não é, de regulamentar o ensino, ou seja, tentar minimizar as desigualdades existentes em todo o território nacional. Não é um currículo mínimo que a BNCC propõe, mas um documento que vai normatizar o foco da aprendizagem, não é? E nesse sentido é que ela vai trazer à tona esse modelo educacional que vai fazer uso das mais variadas formas de se comunicar, linguagens, não é? Como, por exemplo, os gêneros digitais. Então, nós sabemos aí que todas as áreas elas evoluem com o tempo, não é? E que a transformação no indivíduo ela é constante. Então, essa busca por atualização deve ser contínua, tanto nós, como professores, quanto os nossos alunos, não é? Eh, então, além disso, essa nova realidade, ela vai exigir que os nossos alunos e que nós também como professores estejamos inseridos numa nova modalidade de ensino e para isso a inserção da tecnologia digital, ela é inevitável, né? Nós precisamos nos atualizar nesse sentido. A partir do momento em que o contato pessoal não é mais, né, a única forma de se comunicar, nós precisamos buscar meios para que a informação, o conhecimento cheguem ao seu destino. Então, a linguagem que nós utilizamos, né, é essa que possibilita, né, a linguagem é essa faculdade do ser humano que é utilizada para se comunicar. E essa linguagem, ela vai sofrer inúmeras variações aí de acordo com eh, vai sofrer inúmeras variações de acordo com a época em que nós estejamos tratando, né, da qual nós estejamos falando. Então, é importante que nós saibamos exatamente no que consistem aí esses gêneros digitais. E como eu disse para vocês, não é, nós temos uma infinidade deles e que podem nos ajudar, nos auxiliar em nossas aulas. E aí, os gêneros digitais sugeridos pela BNCC, não é? Nós temos, por exemplo, a fanfiction, não é? Eu já falei um pouco para vocês a respeito da fanfiction, que é uma fanfic, é uma história de ficção que é criada, não é, por fãs de um determinado segmento, não é? E eles vão se tornar, então, autores dessas novas tramas, é, escrevendo aí argumentos para os seus heróis, ou seja, roteirizando a vida. Então, uma fanfic é uma história criada a partir de uma série já existente, de um livro já existente, de um filme, enfim, não é? Então, a fanfiction é um excelente recurso para que nós utilizemos em sala de aula e desperta a criatividade dos nossos alunos e, principalmente, é um excelente recurso a ser utilizado para as aulas de língua portuguesa no que diz respeito à escrita de textos, não é? Narrativos, por exemplo, o meme, não é? O meme é uma imagem, um link ou uma frase que se popularizou exatamente por ser engraçada, não é? Então eu trouxe alguns exemplos aqui, mas os memes, então, eles podem nos ajudar a estimular também a criatividade dos alunos e principalmente a estimular a interpretação, não é? Os blogs, né? Os blogs, eles são páginas da internet onde nós vamos ver regularmente publicados conteúdos, textos, imagens, vídeos, podendo ser dedicados a um assunto específico
ou algum assunto mais geral. Então, o blog, ele vai servir como ferramenta de busca, não é, para atualização dos nossos alunos em relação a temas. E aí eu volto mais uma vez na aula de língua portuguesa, exatamente porque os blogs eles podem servir como argumentos para a escrita de texto dissertativo, argumentativo. O vlog, não é que é abreviado, né? A abreviação de videoblog, é um tipo de blog em que nós vamos ter os conteúdos predominantes são os vídeos. Então, no vlog, nós vamos ter notícias também, mas tudo isso em forma de vídeo. Então, com os gêneros digitais, o que é que muda? Não é? A comunicação, o diálogo em si, eles passam por diversas mudanças graças ao advento da informática. As redes sociais, elas estão repletas de gênero, comprovando que eles estão a serviço dos falantes e as necessidades do seu tempo. Se antes nós enviávamos cartas, então hoje o que que nós enviamos? E-mails. Né? Nada mais é do que uma adaptação virtual que dispensa aí esse papel da caneta. Não é? Se em um passado não muito distante nós enviávamos mensagens de celular, hoje nós utilizamos as redes sociais para deixar um recado aí para os nossos amigos. Então vejam que o que muda é a forma como o nosso aluno ele se comunica hoje. Não é? Então, o nosso aluno ele não utiliza mais uma carta para se comunicar, ele utiliza um e-mail, muito mais, né? Ele utiliza uma mensagem de WhatsApp, não é? De maneira abreviada, inclusive. Então, nós precisamos estar atentos aí a essas transformações, porque elas são reais e estão na nossa sala de aula. Então, a BNCC, ela entende que é preciso aí dar vazão às mais variadas formas de diálogo que favoreçam aí a interatividade de maneira plena, enfatizando a absorção da tendência como uma intervenção social capaz de provocar o desenvolvimento do senso crítico, das opiniões pautadas em valores como ética e como honestidade. E a importância, não é, gente, dos gêneros textuais digitais no mundo contemporâneo. Então, o uso dos gêneros digitais em sala de aula provoca um estreitamento mesmo na relação entre o professor e o aluno, uma vez que a linguagem empregada tem um apelo mais universal, né? Que vai ser ritmado aí pela velocidade de propagação da informação. Então, o professor, que ele está a par do que é que os alunos estão utilizando para se comunicar, né? WhatsApp, direct do Instagram, esse professor ele vai ter mais acesso aos seus alunos, acesso no sentido de a comunicação entre eles vai ser facilitada. Bem, nós vimos então sobre essas características, não é, dos gêneros textuais digitais que são assim fundamentais, não é, diante desse novo cenário, com essas novas possibilidades comunicativas todas que nós temos, não é, se faz necessária a abertura para o novo por parte tanto de professores quanto de alunos, para que ao estar em contato com esses novos gêneros digitais, ambos possam reconhecer esses gêneros digitais como aliados para uma formação integral. Bom, então nós vamos continuar a conversar a respeito dos gêneros textuais digitais lá no nosso fórum de discussão 4. Até mais!